Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. É o nosso parecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer. Hoje a gente está aqui reunido aqui terceiro episódio, né, desse ano. Terceiro episódio desse ano. Hoje a gente vai conversar sobre federação partidária e a repercussão aí do Monarca, né, do Flow Podcast, apoiando ali a criação de um partido nazista. A gente vai conversar mais uma vez sobre a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão e o que é crime, né? Exatamente. Eu sou Emerson Cristiano. E eu, Evandro Ximenes. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Compartilha com teus amigos, ajuda a gente a construir esse projeto, né? Comenta, manda ideias de pauta pra gente conversar. E a partir da próxima semana a gente já vai trazer o primeiro convidado, né? Já adquirimos aí os equipamentos. Pois é. Já temos aí estrutura para botar mais 2 pessoas aí no máximo. Exatamente, para a gente estar conversando aqui e ampliando o nosso debate. A ideia desse projeto é essa, como a gente sempre fala, é expandir, né, as ideias, ouvir o diferente, ouvir as mais diversas, os mais diversos pontos de vista mesmo. A gente quer realmente construir, a gente não quer trazer aqui soluções prontas, nem pensamentos totalmente fechados, né? Aqui, toda ideia aqui, ela é passível de construção e de ampliação dela. E sobre a federação partidária, que está aí prestes, né, a ser votada, né, que já tem tudo aí para passar, né? Mas a federação partidária eu acho que já foi passada, não passou não? O que eles estão querendo adiantar é o prazo. Sim, para ampliar, né? A ampliação do prazo. Porque o prazo está muito recente, eu acho que vai terminar agora. Eles querem que o TSE aumente esse prazo para dar tempo de fazer Exatamente, é isso mesmo. O prazo para você entregar, né? Tipo assim, ó, essa aqui vai ser a federação. Porque assim, como envolve, são 4 anos o cara é vinculado, né? Para quem não sabe, a federação ela é uma coligação mais ampla, né? Os mais partidos, extenso, né? mais extenso. Na questão tempo, né? Porque vão ficar 4 anos vinculados, né? Ou seja, os partidos vão ter que votar parecido, mais ou menos assim. E nas eleições municipais eles têm que estar também, juntos, né? Também, vai ter, exatamente. É um namoro aí, como tu tava dizendo. Para quem não sabe, a federação partidária ela só está com um nome novo, mas é uma prática já antiga, né? Nada mais é do que as coligações. As coligações partidárias que existiam ali naquele período eleitoral, onde os partidos se organizavam, né, para somar os votos e assim eleger os seus deputados. A coligação ela tem mais sentido na eleição proporcional, né? Isso. Que é a eleição para vereador e deputado. E antigamente existia a coligação. Com a reforma que teve, as coligações foram extintas. E aí o que acontece? Foi criado também a questão da cláusula de barreira, né? Para os partidos, para diminuir a quantidade de partido. E, tipo assim, os partidos só vão existir a partir do seu desempenho eleitoral. E salvo engano, para esse pleito agora de 2022, a cláusula de barreira está em torno de 2%. É de 2 a 3%, salvo engano. Ou seja, cada partido precisa ter, no mínimo, 2% do total de votos válidos, né? Para continuar existindo, ou então eles serão extintos. Outra coisa, quando fala de extinção, não é a extinção do partido, isso, né? É do benefício. Do benefício, dos recursos públicos que são repassados. Para financiar, né, o fundo partidário. Ele deixa de receber o fundo partidário. O partido continua existindo, mas sem a ajuda do Estado para sua manutenção. Então, essa federação é isso, né? É uma coligação normal, só que é uma coligação também que tem alguns critérios. Tem o critério ideológico, né? Isso. Ou seja, antigamente era possível uma coligação partidária para uma eleição proporcional municipal entre PT e PSL. Nada a ver as ideologias, mas era possível. Porque não existia nenhuma norma, nenhuma regra, né?
Hoje, as coligações, elas só são possíveis se existir um alinhamento ali ideológico. Tem que haver uma identificação ideológica. Porque a coligação, ela não vai estar mais restrita somente ao período eleitoral. Ela vai se estender por 4 anos, a proposta é essa. E, além disso, tem também a vinculação, né, da questão das votações, né? Que isso aí vai garantir a questão da governabilidade, né? Que é a grande ideia também, é isso. Além de você se coligar para você eleger mais deputados naquela base, você também está garantindo a sua governabilidade. Porque os votos, em algum momento que a federação fecha a causa, todos os parlamentares terão que votar de acordo com a orientação daquela federação. Ou seja, são artifícios, né? São novas regras aí para o pleito eleitoral. E já pensando na grande crise que o presidencialismo brasileiro, né, está sofrendo, né? Eu falo presidencialismo brasileiro porque o nosso presidencialismo ele é diferente do presidencialismo que existe em outros países. Então a doutrina ela sempre diferencia o presidencialismo do presidencialismo brasileiro. Por né? exemplo, o presidencialismo americano tem 2 partidos, né? Que Isso. Os democratas e os E liberais. os conservadores lá. Isso. Os republicanos. Os republicanos e os democratas. E os democratas. Um é progressista, o outro é conservador. Isso. É o que o Reinaldo Azevedo fala, né? Só existe 2 partidos. Isso. Aí, dentro do partido, tem as áreas mais... Por exemplo, vamos pegar aqui o Partido Democrata, que é de esquerda, né? Sim. Aí tem a galera mais de centro-esquerda e tem aquela galera mais radical, né? Isso. Aí eles ficam discutindo internamente do partido. Essa é a forma como funciona nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem um presidencialismo de coalizão. Por que tem o de coalizão? Porque tem 33 partidos. Ou seja, tu vai ter que fazer uma coalizão gigantesca para tentar ter governabilidade. Exatamente. Né? E já está tendo discussão, isso começou com, se eu não me engano, foi com o Gilmar Mendes e com o Temer, que é a discussão de colocar um sistema... Semi-presidencialismo, né? Semi-presidencialismo, em que coloca a responsabilidade também no Congresso, né? E como é que funciona o sistema? O semi-presidencialismo, você vai votar para o presidente da República. Aí o presidente da República ele vai ter uma função de Estado, ele vai representar o Brasil fora do país, né? Por exemplo, quando tem uma conferência da ONU, né? Aí quem vai para lá é o presidente da República. Permaneceria como está, né? Porque atualmente o presidente ele é chefe do executivo e também ele representa de forma interna e externa o país. Isso. Né? Ele tem um nome para isso. Chefe de Estado. Chefe de Estado, exatamente. Pronto, o presidente da República, no centro presidencialismo, seria chefe de Estado. O primeiro-ministro, que seria eleito pelo Congresso, seria o chefe de governo, né? Isso. E eu, particularmente, o que é que eu acho? Eu acho que de 88 para cá, vamos ver, já teve 2 impeachments, né? 2 impeachments e uma crise constante ali. Isso. Nas governanças, né? Isso. Por exemplo, quem não caiu, os presidentes que não caíram, não significa que eles não tiveram dificuldades para governar. Isso. O presidencialismo de coalizão ele já começou ali com o Fernando Henrique. Uhum. Ele, a partir da promulgação da Constituição, já com o Fernando Henrique já teve dificuldade para governar. É engraçado que o Collor, quando começou, ele tentou... O Bolsonaro fez a mesma coisa do Collor, né? Porque o Collor queria governar sem um Congresso, queria por meio da pressão das ruas, né? E não conseguiu, caiu. Não sei se tu se lembra dessa época. Aí depois veio o Itamar, né? Eu acho que foi com o Itamar que começou essa coalizão maior para poder passar os projetos. Com o Itamar Franco, né? Porque na época, pelo menos eu li isso no Sérgio Abrantes, né? Sim. No momento que eles estavam discutindo o impeachment do Collor, o Itamar Franco já estava articulando os bastidores para montar o governo dele. Sim. Entendeu? E, assim, eu acho que o parlamentarismo, né, que esse presidencialismo é mais um parlamentarismo, eu acho mais benéfico porque o Congresso ele tem um peso, né, sobre tudo. E eu acho uma maneira de fortalecer a atenção das pessoas no Congresso. Sim. A galera tem muita atenção ao presidente e quem faz o governo... E acha que o presidente tem poder para tudo, né? Tem não. E ele não tem. O presidente tem muito poder, mas sem um Congresso ele não faz muita coisa, não.
ele tem muito poder para fazer politicagem, mas para governar mesmo, para se manter no cargo, não é. Por exemplo, para fazer o país crescer, você precisa ter governabilidade, né? Exatamente. Se você não tiver, o máximo que você vai conseguir é manter o estado de coisas, não vai mudar nada. Esse que é o complicado. Eu não sei qual é a tua opinião, né? Você diga aí qual é a tua opinião. Não, eu acho interessante o modelo, o semipresidencialismo. Eu acho interessante, mas é uma coisa a se estudar, né? É tipo assim, eu não vou dizer que eu sou contra. Eu acho que tem que haver um debate. Eu só sei uma coisa, a minha opinião é que do jeito que tá, não tá dando certo. Não tá dando certo. Não tá funcionando. Eu não tenho uma opinião formada ainda, eu não saberia dizer qual o modelo ideal. Um semipresidencialismo ou um parlamentarismo. Eu não sei. Isso aí era uma coisa que precisa se estudar, precisa analisar, porque assim, porque tal país é parlamentarista e lá funciona. Tá, mas lá é totalmente diferente da realidade do Brasil. É por isso que a proposta é o semipresidencialismo, porque a gente tem cultura de eleger o presidente da República, né? Sim. Aí continuaria, né? Manteria essa tradição nossa e mudaria a questão do primeiro-ministro, né? Que seria o presidente da Câmara, no caso, né? O primeiro-ministro? Sim. Não, do Congresso, né? O presidente do Congresso. Não, o primeiro-ministro seria uma pessoa diferente. Tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, né? Mas geralmente no parlamentarismo, o presidente, o presidente da Câmara, né? Da casa, ele é que é o... Pois é, eu entendi dessa forma. Pode ser, isso aí vai ser votado, né? E parece que o Arthur Lira quer votar esse ano ainda, para ser aplicado daqui a 8 anos. Sim. Né? Porque tem a reeleição, né? Aí para um dizer que perseguição, né? É, perseguição. Por exemplo, vai ter a eleição agora 2023, né? Aí mais 8 anos vai ser o quê? 2030, 22, 26, 30. 2030, pois é. O semipresidencialismo comece em 2030. A partir de 2030, né? Vai depender muito do próximo governo. Se quem for entrar fizer um governo muito bom, pode ser que essa reforma esfrie, quer dizer, essa reforma seja extinta, né? Esqueça, né? Mas eu acho difícil. O Congresso ainda está muito fragmentado. E não só fragmentado, mas como muito autônomo, né? Muita autonomia e muito consciente do seu papel e do seu dever, né? Eu lembro que durante a eleição, né, do Arthur Lira e do Pacheco, eles sempre falaram, né, defenderam que o Congresso Nacional seria, né, um poder livre, ele não seria um gabinete de despache ali da presidência da República, né? Eles sempre prometeram e assim estão fazendo, estão demonstrando um Congresso independente. Independente, assim, a alto nível, né? Eu acho de independência. A gente vê ali uma independência até entre o Congresso entre a Câmara e o Senado. E a tendência é essa, né? Essa independência. Exatamente. E eu acho isso saudável. Eu acho super saudável que os poderes entendam, né, qual que é a sua importância e que haja, sim, essa independência e também a harmonia. A harmonia no quesito de que, assim, não é porque eles são independentes que eles vão estar se degladiando. Pelo contrário, ele tem que haver uma harmonia entre eles para fazer o país funcionar. Isso. Para fazer as coisas acontecerem. Tipo assim, eu não sou a favor de um congresso independente para prejudicar o governo de alguém, de qualquer que seja o presidente. Mas eu também sou a favor de um congresso independente para frear o executivo, quando for necessário. Eu acho o seguinte, eu acho que fortalecer o Congresso, eu acho que voltar a atenção para o Congresso seria importante, porque aí os partidos teriam mais controle, né? E também a responsabilidade, na minha opinião. Né? Porque é o seguinte, o cara ia pensar assim, vixe, para a gente conseguir eleger o primeiro-ministro, né, a gente teria que fazer uma base forte. Aí já ia articulando, né, para conseguir um número grande de deputados e senadores. Assim, eu sei que hoje é desse jeito, mas
pelo que eu percebo, como é que funciona? Você tem a cabeça de chapa, né, que é o presidente. Aí o presidente, mesmo se ele perder, ele é importante porque ele vai puxar voto pra Câmara, né? Não é desse jeito que funciona hoje, não sei. Sim. Aí, se a gente for pro semipresidencialismo, a atenção total vai ser pros parlamentares, porque o primeiro-ministro vai ser escolhido depois, né, que tiver formado o novo Congresso. Mas enfim, eu não sei como é que vai ser. Outra coisa que também é importante, né, seria a questão da mudança de data, é uma coisa a se pensar, entre as eleições para o Congresso, né, as eleições proporcionais e as eleições presidenciais. Tipo, que nem funciona nos Estados Unidos, né? Você vota primeiro para deputado, aí você monta primeiro o Congresso, né, para deputado e senador. Aí, na eleição presidencial, você às vezes já vota o presidente de acordo com o Congresso. Tipo assim, não, hoje o Congresso ele é republicano. Então, a tendência é que o presidente também seja republicano, para ele conseguir governar. Já pensando também nessa questão, né? Não sei, vamos ver como é que vai ser. A gente tem que pensar em saídas, tem que começar a pensar porque tá muito difícil. O Bolsonaro, ele tem todos os defeitos dele, mas o que o Centrão faz hoje no país é um absurdo. É um absurdo. O orçamento secreto, né? Orçamento secreto, para você ter uma ideia, o orçamento secreto que foi aprovado de 19 bilhões para o presidente da Câmara gastar como quiser, é um absurdo. 19 bilhões, Evandro, para você ter uma ideia, é o custo de uma Copa do Mundo. E tá tudo na mão do Lira, né? A Copa do Mundo no Brasil, que derrubou a Dilma, que foi um dos responsáveis pela queda da Dilma, custou 18 bilhões. O Lira tem 19 bilhões por ano. A Copa do Mundo custou 18 bilhões em 4 anos. O Lira tem 19 bilhões por ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É quase 60, não é quase 80, né? Bilhões, né? Bilhões? Como? Tu tá falando que é 19 milhões ou 19 bilhões? Bi. Pois é, quase 80 bilhões por legislatura, né? Sim. A cada 4 anos. A cada 4 anos. Pois é, muito Porque o orçamento ele é anual, né? Isso. Aí, o que o Congresso fez com a questão do fundo partidário, o fundo partidário saiu de 2 ponto alguma coisa, que já era um absurdo, e foi para 5,7, 4,7, foi 5,7 bilhões. Tudo isso mostra o que é a força do Congresso Nacional em estar ditando as ordens, tá ditando como é que o país vai andar, e o presidente totalmente acuado, sem força, sem nada, sem apoio político, sem apoio popular, tem que se render para não cair, para não ser impeachmentado. E ele terceirizou, né, o governo, né, botou tudo na mão do Ciro Nogueira. Tudo. Na verdade, quem é o presidente, o primeiro-ministro é o Ciro Nogueira. Primeiro-ministro. Né? É a função real, né? Aquele negócio é o princípio da primazia da realidade sobre a norma, né? A gente já vive um semipresidencialismo. Na prática é um semipresidencialismo, mas na forma a gente parlamentarismo, né? Disfarçado ali. Mais ou menos. Eu acho que foi um semipresidencialismo. Ele tinha ali uma força danada ali no Congresso, né? O governo, o Temer só não foi derrubado porque ele é muito bom de articular, né? Exatamente. Ele já foi presidente da Câmara. É aquele negócio, né? Muito bom. O que seria muito bom de articular? No sentido de não cair, né? Então, é dar o dinheiro que o Congresso quer. Porque, assim, cara, a gente tem deturpado um pouco essa ideia de articular com comprar, né? Articular não é o que o Bolsonaro tem feito e não foi o que o Temer fez, não. O Temer simplesmente comprou o Congresso e o Bolsonaro também. O que foi gasto naquele período do Temer com emendas parlamentares assim, fora de sério. Coisas assim, valores, tipo assim, o que a Dilma gastou em 4 anos de mandato, o Temer gastou em 2. 2 anos que ele ficou lá. Para poder se manter no poder. Para poder se manter. Eu pergunto, isso é articular? A gente está deturpando um pouco essa ideia de articular. Articular, para mim, é você negociar na boa acolá sem precisar estar comprando.
tipo assim, negociar interesses, projetos e tudo mais, sem precisar dessa compra, né? Dessa compra de voto institucionalizada por meio das emendas parlamentares, né? Isso. É uma coisa assim muito, muito crítica que o país está enfrentando, que o próximo presidente talvez também vá passar por isso. Essa questão da federação partidária, por que a gente chegou nesse assunto? A gente estava conversando federação partidária, né? Vem também para ajudar o próximo presidente a ter governabilidade. Isso. Porque a partir dessa ideia, né, da federação partidária, o presidente ele fica um pouco mais aliviado, porque ele já entra com uma base muito grande, né? Por exemplo, se vingar mesmo aí essa federação de PT, PSB, PSOL, PCdoB, né? É uma coisa que são 4 partidos aí de esquerda grande, né? Agora vamos ver como é que vai ser esses 4 anos, né? Quando começar a vingar mesmo aí a federação. Exatamente. Eu quero ver nas eleições municipais como é que vai ser. Tem coisa que a gente só vai saber mesmo aí na prática, né? Colocando em prática, tem que ir testando, né? O PDT vai se coligar com quem? É com o PSD? Estavam falando que era o PSB. PSB, só que tá com uma briguinha lá no Rio de Janeiro. Mas o Freixo não é do PSD, não? PSB. PSB, né? B de eu acho que é o Tico Santa Cruz. Não, Tico Santa Cruz. Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz, que é do PSD. PSD, né? Aí qual que é a briga? O Freixo, ele é candidato, apoiado pelo PT lá no Rio. Isso. Candidato a governo. O PT não vai lançar a candidatura lá no Rio e vai apoiar o Marcelo Freixo. E o Paes, né? Uhum. Ele tá conversando com o Ciro. O Paes é do PSD? O Paes, ele é do PSD, né? D de dado, né? Eu acho que... Não, o PSD de dado não é o Felipe Santa Cruz? Pois é. Quem é do PSD é o menino, é o... Confere aí. Então, mas aí tem essa questão do Ciro entrando lá nas eleições, lá com apoio do Paes para... É do PSD. D. O Eduardo Paes. Pronto. Ele estava conversando com o Ciro esses dias. Isso, eu acho que o PDT vai fazer uma coligação com o PSD de dado. Isso. Agora o PSD é forte no Pernambuco, né? Como é que vai ficar lá em Pernambuco? PSB. Aí é o PSB, né? O PSB. Parece que fosse o que PSD. É o do Eduardo Campos, que morreu. É o PSB, né? Que tem o Eduardinho lá, o filho dele. O PSB é o partido do Adail. É, o Adail, lá do Groeiras. É o PSB. Pronto. Aí o PSB, ele é forte aqui no Nordeste. Inclusive o Ciro já foi do PSB. Sabia não. Já foi. O Ciro já foi do PSB. O Cid, a família Ferreira Gomes já pertenceram ao PSB. Então tem essa questão aí que está dificultando um pouquinho essa aliança aí do PT com o PSB lá no Rio de Janeiro. Mas assim, a gente vai ver como é que vai ficar, né? Como é que vai funcionar esse modelo de federação nessas eleições. Estão acertando aí os últimos detalhes desse projeto, de como que vai ser, se vai ser 4 anos mesmo ou não. Eles estão acertando, se vai valer já para... Porque a ideia é que já venha a valer também para as eleições municipais. Aí estão discutindo aquela questão, o líder partidário vai ser o líder da federação. Tem toda essa discussão. Eu só acho que isso aí foi votado muito às pressas. Às pressas. Essa federação, acho que foi uma saída que eles encontraram, né? Pra burlar a reforma lá que extinguiu as coligações. Foi de última hora isso aí. Exatamente, é uma manobra, né? Manobra, que tá dando mais confusão do que... É uma manobra que eles viram pra sair daquela regra que aí agradou a gregos e troianos, né? Os pequenos partidos estão gostando, né? Porque é uma forma de sobreviver. Isso. Aí os grandes partidos também gostam porque tem a questão do apoio político e da governabilidade, que é bom trazer essa galera para perto deles. E aí vai. E aí sobre federação é isso. É isso. Tem mais alguma coisa a falar? Não, acho que a gente esgotou o assunto aí. Pronto. Dentro das nossas limitações. E outra coisa que a gente queria conversar era sobre a repercussão, né, do Monarca, né?
que ele falou que é a favor que exista um partido nazista, né? Sim. E que prega as ideias nazistas, né? Exatamente. Porque assim, eu acho o seguinte, eu outra vez aquele assunto da liberdade de expressão, né? Que a gente traz aqui para conversar. O cara tem que diferenciar a liberdade de expressão com crime, né? Porque assim, o problema do partido nazista é que... Não é uma ideia política, né? É uma ideia antivida, né? Eles pregam, cara... É uma visão de mundo que é contra uma raça, que exatamente, são os judeus. Eles pregam o extermínio de uma raça, de um povo, né? De um povo, de uma cultura. E aí o cara vai pensar, será que isso aí tá dentro de um da regime liberdade de democrático? expressão, né? Pois é. Porque a democracia ela é um sistema que vai impor limites, né, nas pessoas. Será que tratando de Constituição brasileira, né, que tem que é contra a discriminação, contra o racismo, contra todas essas formas aí. E o nosso valor maior, né, a dignidade da pessoa humana, né, é a liberdade de crença, a vida e tudo mais. Aí a gente vai deixar um partido. Tem que ver se essa ideologia, ela está de acordo com os nossos ideais de nação, né? Isso. Que nós temos hoje como pilar a dignidade da pessoa humana. Que a gente vai ter que fazer aquela brincadeirinha de ligar, né? Se esse partido aqui, os valores dele, a gente vai encontrar uma correspondência aqui desse lado, que está a dignidade da pessoa humana, que é os valores da vida, né, da liberdade, mas essa liberdade ela é muito sensível, então tem que ter essa sensibilidade. Tipo assim, nem tudo tipo, porque a liberdade ela está muito deturpada. As pessoas, quando a gente fala em liberdade, eles falam de plenitude de liberdade, né? Que é uma coisa que assim não existe, nunca existiu e nem pode existir, né? O pessoal pensa que pode fazer o que quiser. Exatamente. Eu sou livre, aí faz o que quiser. Mas não é bem assim. Eu fico vendo esse sistema de direito falando de liberdade, eu tenho vontade de perguntar pra ele o seguinte, então tu é a favor de uma pessoa que defende a pedofilia, né? Porque pra eles, né, vale tudo. Sim, vale tudo. Né? Então vamos permitir que a galera seja a favor da pedofilia, vamos permitir que a galera seja a favor da misoginia, do racismo, do que mais, de toda forma de discriminação. Exatamente. Essa liberdade plena, ela é algo que, tipo assim, ela é autodestrutiva, né? Isso. Porque... é um regime que tudo pode. E não existe isso. Se tudo pode, acaba que vai acabar com tudo. Isso. Porque não tem como a gente viver em uma sociedade que tudo é permitido, que a gente pode falar tudo, que a gente pode pensar tudo e não teremos consequência, né? É complicado a gente pregar esses valores, né? Tipo assim, a questão do monarca lá, ele erra bastante ali, acompanha o podcast dele, porque ele tem a ideia, muito ali influenciada pelos valores americanos, com certeza, a liberdade plena, né? Isso, que lá nos Estados Unidos é possível. Lá você pode ter um partido nazista, você pode ter um partido racista, por exemplo, né, a Ku Klux Klan. KKK. Isso. Eles existiam e ainda existem, né, lá. E nunca foi extinto nem nada. Que eles são contra os negros, né? Isso. São racistas assumidos e tá tudo bem lá, né? É bizarro, mas... É complicado. O problema é definir essa... Eu não queria isso para o meu país, sabe? A gente começar a alimentar ideologias que reprima, sei lá, minorias ou prega a extinção de minorias. É difícil. Aí lá no meio lá tinha 2 deputados, né? Tinha a Tabata e tinha o Kim Kataguiri. Isso. Aí a gente estava conversando aqui antes de gravar, era a questão da imunidade partidária. Não, imunidade parlamentar. Parlamentar. Né? Imunidade parlamentar deles. Se foi crime ou não, né? Sim, se eles estavam ali guardados, né, pela imunidade, que eles têm a liberdade de expor, né, qualquer ideia política e pensamento. Na minha opinião, eu acho que sim. O Kim, ele não cometeu crime, né? Porque ele estava ali como um parlamentar,
estava como deputado, Kim Kataguiri, e a deputada Tabata. É duas coisas ali diferentes. Uma coisa é o monarca falar, outra coisa é o Kim, né? É bem tosco, né? Isso. É bem difícil de compreender, mas no Brasil, os deputados, eles têm liberdade, né? Imunidade parlamentar, que lhes garante o direito de pregar qualquer ideia, desde que estejam ali como deputado, porque de repente a gente está dentro de um ciclo que acredita em uma ideia, e se essa ideia, depois de muito tempo, a gente descobre que é um ciclo que não é bom, é um ciclo que não faz bem, se a gente não der a liberdade para um parlamentar quebrar essa lógica através de uma lei, através de um pensamento, a gente nunca vai corrigir, né, esse problema, essa desigualdade ou esse ciclo. Mas, pois é isso aí. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, no que as pessoas podem falar, né? Porque isso aí gera uma bola de neve tão grande que influencia muita gente. Demais. É só ver a questão da vacina, né? O pessoal Isso. diz que vacina faz mal e tal, aí vira um negócio sem fim, né? Sem fim, a gente entra numa discussão e tipo assim, é minha opinião, né? Então a galera hoje tem um negócio assim, é minha opinião. Você começa a discutir ali com o cara, conversar com o cara, tu apresentando porrada de argumentos, tu mostra estudo científico, tu mostra evidência científica, o cara diz assim, não acredito, é minha opinião, é assim que eu penso. Como assim? Pois é. Não é minha opinião, a gente não é só... É complicado, isso é um tema bastante polêmico, porque ele tem como é que eu posso dizer, uma fronteira muito difícil, né, de você identificar. Eu tenho uma opinião muito bem formada a respeito disso. Eu não sou a favor de liberdade plena, sabe? Eu acho que eu sou a favor da liberdade com responsabilidade. E tem limite, sim. A gente não é livre, definitivamente a gente não é livre. É um princípio da sociedade moderna, da sociedade civilizada, é a não liberdade, né? Hobbes lá já advertia, né, a questão da liberdade plena, o homem lobo do homem, né? Se a sociedade, se o Estado não coloca limites acolá, o pessoal faz o que quer, faz tudo e se autodestrói. Isso. Então, o meu ideal de sociedade é uma sociedade com limites. Não existe liberdade plena e ponto. É assim que eu acredito. Pois enfim, né? E é isso. E aí, a gente finaliza aqui o terceiro episódio. Tem mais alguma coisa a falar, acrescentar? Só isso mesmo. Nosso parecer de hoje, né? É o nosso parecer. Valeu mais uma vez. Encerramos aqui. Até mais. Forte abraço. Até o próximo episódio. Valeu. Você ouviu? É o nosso parecer.